Oi, Jaime. Oi, Olá, e tudo bom? aí? Tudo bem? Tudo bom. Vamos esperar a galera entrar. Tá. E aí? Fez E aí, entregas hoje tranquilo. lá no Frei? Oi? Fez entregas hoje lá no Frei? Teve entrega de duas instituições hoje, de Muito cesta básica. bem. Show. Boa noite, pessoal que for chegando. Vamos aguardar um Olá. pouquinho mais gente chegar, para a gente começar o nosso papo aí com o Jaime. Jaime, e a turminha aí, a turma Pet, tá tudo bem? Estão bem? Tá. O Bento e o Joaquim estão lá fora do quarto, do escritório, e Senão, a Estrela tá aqui. senão eles iam estar em cima da sua cabeça nessa hora. Estaria aqui atrás, estaria derrubando alguma coisa. Eu entrei um pouquinho antes, só para testar aqui para não dar problema. Então, Tá. o pessoal deve estar chegando aí. E a transmissão acho que tá legal, né? Tá. E aí, como é que tá o estúdio? Tá conseguindo fazer uns trabalhos lá já, né? Há muito pouco ainda, né? Tem cliente meu que tá voltando, que marcou, fez ensaio do Pet, novo membro da família, né? E aí chegou a fazer o ensaio lá, mas as pessoas Uhum. ainda estão um pouquinho receosas. Apesar de ser um ambiente controlado, as pessoas estão um pouquinho receosas ainda. Oi, sim, querida. Jaime Simone é uma amigona minha. Sérgio É? Nunes. Quem é esse tal de Sérgio Nunes aí? Sérgio Nunes está aí. Assis Sereguete é minha amiga terapeuta holística que vai fazer uma live com a gente na semana que vem. Oi, Ana Laura. Jaime, tem uma Você galera tá com aí que algum, é da sua turma. você tá com algum efeito aí na tua câmera, no teu... Tô com um filtro. É que tá dando uma tremidinha, eu não sei se tem alguma relação com o que tá falando. Se continuar, eu tiro. Tá dando a tua fala tá tremendo, pelo menos pra mim aqui. É como se tivesse uma congeladinha, entendeu? É porque tem um Lê, efeito tudo na bom? lente. Qualquer coisa eu tiro. Acho melhor, porque tá travando aí um pouco. Tá, peraí, gente. Calma. É coisa de iniciante. Tá. Pronto. E aí, melhorou? Ainda tá congelando um pouco, mas Então deve ser agora não, a. não, agora tá normal. Tá Tá normal. melhor? Tá. Eu preferia com filtro, que eu tava mais bonitinha, mas deixa assim mesmo, então. Ai, meu Deus. Oi, Carla. Oi, Andréia. Gente, vamos esperar aí só mais uns 2 minutinhos e a gente vai começar, tá bom? Só para o resto do pessoal chegar. Batata, meu amigão, obrigada por assistir a gente. Pessoal, vou começar aqui uma introdução para a gente não demorar muito. O Jaime é um grande amigo meu, né? O Jaime é fotógrafo pet, Jaime é jornalista, né? Formação de jornalista. E hoje, e já tem um tempinho, ele vai contar para vocês, só vou apresentar ele aí brevemente. O Jaime é fotógrafo pet. E além dele ser fotógrafo pet, ele faz um trabalho maravilhoso, né? Em vários abrigos aqui do Rio, visando a adoção dos animais que são tirados das ruas em situação de risco. Ele já participou aí de alguns resgates, né? Bastante grandes que tiveram até repercussão, alguma repercussão na mídia. Jaime já viu de tudo, né, Jaime, nessa área. Então ele se divide, o coração dele se divide entre servir aí a comunidade, ajudar os animais e fez do amor que ele tem pelos pets da profissão dele.
Então, Jaime, queria que você começasse aí contando para a gente como é que foi a sua decisão, né, de sair da iniciativa privada. Você trabalhava no Globo, né, no jornal, e você saiu da iniciativa privada e resolveu empreender. Conta um pouquinho, começa daí, conta um pouquinho para a gente por quê, né, você tomou essa decisão e por que você escolheu o mercado pet. Isso aí que você falou da saída uma empresa privada, isso aí já vai bem lá atrás mesmo. Uhum, Eu estava para me formar e eu já começava a fazer uns jobs assim, particulares. Realmente minha formação como jornalista te possibilita ter alguns clientes lidando com conteúdo, sites e tudo. Então, uhum, eu cheguei a trabalhar também no marketing de uma universidade, a Unicarioca, mas assim, né, apesar de eu ter trabalhado para empresas privadas, eu sempre tive um chamado para trabalhar por conta própria, assim. Eu sempre achei que você tem como desenvolver, hoje mais do que nunca, às vezes quem está em dúvida, realmente é um período de reinvenção, é você usar as ferramentas que existem, principalmente tecnológicas, para fazer coisas que você gosta. Então, eu estou sempre antenado com essa questão de vendo, eu gosto, eu sempre gostei dessa questão empreendedora, então eu adoro ver que uma pessoa, uma mulher desacreditada, que ama fazer docinho, ama fazer brigadeiro, mas eu não tenho como entregar. E hoje você tem, às vezes, um iFood que tem um entregador que você pode cobrar lá para entregar, que você. Então a pessoa consegue realizar pequenos sonhos. Então tem muita gente, algumas que eu conheço e algumas que eu já vi em matéria, que gostam de gastronomia, que gostam de artesanato e antes não tinham possibilidade de divulgar bem o seu trabalho e hoje usam isso. Então, assim, uhum, bem antes desses avanços, eu, eu já estava seguindo meio que uma carreira solo, assim, eu já estava por um lado, você tem uma insegurança, mas por outro lado, te abre muitos horizontes, né? Então, aham, então assim, eu passei me tornei MEI, microempreendedor individual, e aí eu fui seguindo meu caminho com alguns jobs, cuidando de conteúdo de site, tudo, até que eu tive é, voltei com a facilidade da fotografia digital. Eu passei a exercer, adquirindo equipamento, um antigo sonho, um antigo prazer meu, um hobby, que era exatamente fotografar. uhum. E, e aí passei a fazer alguns trabalhos que fiz. Não chega a ser grife, né? São pequenos fabricantes que trabalham, que têm lojas em feiras de malhas, coisas assim. E aí fiquei um bom tempo trabalhando com isso. Até que eu comecei a me cansar um pouco da rotina, porque também a pessoa, apesar de te dar um prazer, a pessoa chega para você e fala assim: eu queria um orçamento para fotografar essa coleção aqui. E aí você põe um orçamento ajustado por causa do porte da pessoa, e a pessoa acaba chegando com, como é que chama? Com o encarte da Renner, uma grande rede de lojas. E aí aquilo vai te desmotivando, porque é um desmerecimento também, né? A pessoa acha que você tem que fazer igual, ou você vai fazer próximo aquilo, o que é surreal. Mas aí eu tive uns pequenos aborrecimentos assim, e fui desanimando um pouco, até que eu comecei a estudar mais. Eu acho que a internet está aí para a gente procurar, procurar sempre conhecimento na área que a gente gosta. A gente tem o YouTube, tem vários portais também de educação que a gente pode fazer pequenos cursos de acordo com a área que a gente se identifica. E aí Sim. eu procurei segmentar a fotografia. Eu ia fazer foto de recém-nascido, foto newborn. E aí eu comecei a estudar. E na medida que eu fui estudando, eu fui percebendo o quanto era delicado fazer foto de criança, de recém-nascido. Então, isso para mim
foi algo um pouquinho delicado, porque eu falei, pô, é um mercado. Existem fotógrafos, muito bons fotógrafos newborn, mas assim, provavelmente uma mãe, na sua maioria, ela vai confiar numa mulher. E a mulher também, se for responsável, o fotógrafo, quase sempre, alguns dos melhores fotógrafos têm assistentes que são enfermeiras, que são pessoas que sabem lidar com aquele pequeno ser ali. E isso, eu comecei a pensar, eu falei assim, poxa vida, né? Que coisa delicada. Não, só que nisso eu já estava animado, empolgado e comecei a comprar. Aí tô chegando no mercado pet, né? Comecei a adquirir diversas toucas de crochê, muitas lá de fora, acessórios. E aí aquilo foi chegando e à medida que as peças iam chegando, eu ia me desanimando mais, porque eu falei, cara, eu não vou fotografar recém-nascido, eu não estou confiando nisso. Só que aí Uhum. eu resolvi fazer um curso com um grande mestre, um curso online, o Leonel Falcon, que é de São Paulo, é um dos Tive o precursores prazer da de fotografia conhecer. pet. Uhum. Teve a oportunidade de conhecer. Um cara muito Isso. gente boa, humilde, mega capaz, um dos melhores fotógrafos pet do mundo. Então, Uhum. tive o grande prazer em São Paulo de conhecê-lo pessoalmente, dele me dar toques, de ver um pouco da estrutura dele, do trabalho dele, e de vez em quando a gente tá sempre acompanhando o trabalho um do outro. Então foi uma Sim. inspiração muito forte e foi uma desmistificação da fotografia pet, porque é algo que eu, até então, eu já amava, assim, eu já tinha esse amor por cães, gatos, por pet, só que eu falei, pô, fotografar pet, como assim? Né? E através dele eu vi que com amor mais técnicas e dedicação era possível. E aí que eu entrei no mercado pet, com todos aqueles acessórios na mão, eu era voluntário de um abrigo aqui no Rio, o Focinhos de Luz, eu era voluntário físico. Sim. Fiquei cerca de um ano como voluntário, indo em campanha de adoção, ajudando um pouco na parte de marketing. E um dia eu falei, pô, vou começar a fotografar. A gente fazia campanha também na Pets ali da Ayrton Senna. E aí eu Uhum. pegava uma mesa, pegava o pet, o voluntário ajudava, eu botava um enfeite. E no início era até um pouco assim, as pessoas riam, as pessoas achavam um pouco ridículo lá atrás. Isso eu estou te falando de quase 6 anos atrás, É. né? E, pô, o cachorro com uma touca, coisa. Só que assim, à medida que a gente ia divulgando essas fotos, ia chamando atenção e, em alguns casos, conseguia a adoção desses animais. Então, Uhum. eu comecei a testar essas primeiras fotos com cães de abrigo, depois comecei a fazer trabalhos com alguns amigos. O início de fotógrafo geralmente é assim, né? Você doa trabalho para poder fazer portfólio. E aí Sim. depois eu comecei a ter trabalho particular, as pessoas começaram a me procurar para fazer trabalhos particulares nesse segmento pet, principalmente cães e gatos. E, em paralelo, eu continuei a fazer fotos de animais de abrigo. Fotos ao natural e fotos com acessórios. Daí começou no início, o meu particular era Cliques e Pets, depois eu adotei Jaime Rocha Fotografia Pet, que é o que é hoje, Uhum. é, Isso. e, e em paralelo o projeto Celebridade Pet, que eu iniciei com uma amiga, com a Bruna, Uhum. e depois eu passei a tocar sozinho o projeto, que eu toco até hoje, que exatamente alguns fotógrafos se doam para fazer trabalhos assim de abrigos específicos, né, de cães, de animais. Mas Aham. muitos dos fotógrafos, são poucos fotógrafos que fazem isso, e os que fazem, eles praticamente pedem que se leve o animal ao estúdio. Então, você imagina, um abrigo tem uma dificuldade muito grande de às vezes, levar os animais. É quase sempre precisa de carona solidária e tal. E aí, Sim. obrigado, amiga, pelo elogio. E aí você vê, assim, eu fiquei pensando, aí ficava uma angústia em mim, eu falei assim, pô, levar 2, 3 cães faz uma diferença no estúdio, mas Claro. só são 2, 3 cães. E aí, quando eu dividi isso com essa minha
minha amiga que era idealizadora e tal, a gente falou assim, pô, vamos tocar o louco aí, vamos pegar uma estrutura, vamos pegar acessórios e vamos fazer foto nos abrigos. E aí, basicamente, assim, o projeto sempre fui eu fotografando. Então, assim, hoje eu perdi as contas, mas entre cães particulares, gatos particulares e de abrigos, eu já fotografei mais de 1.200 animais, assim, e a adoção é sempre um trabalho conjunto, é pegar um bom trabalho, uma foto que chame atenção, uma foto com carinho, profissional, entregar na mão de quem faz a diferença, que é o abrigo, e o abrigo Sim. pega aquela tua foto e divulga. Então, é, a gente já conseguiu mais de 600 adoções com esse sistema, porque os abrigos se envolvem. Isso, eu já tive abrigos que não se envolveram. Eu fiz fotos, isso me chateou, porque você faz um trabalho, você edita depois. Praticamente todos esses trabalhos são doação, né? São raros os trabalhos em que tem algum patrocínio, tem algum Sim. aporte de alguém. Então você Uhum. doa o mínimo que você um exemplo bom, positivo, há quase 2 semanas atrás, mesmo no período de isolamento, dedo coçando, disparador para tirar foto e eu Na casa fui de Lázaro, fazer o né? ensaio na casa de Lázaro, E assim, Aham. é até curioso, porque eu ouvi de uma amiga falar assim, pô, Jaime, que legal, né? Deu para fazer as fotos, o bichinho lá parado, tudo muito lindo. Eu falei, não, a realidade do abrigo não é muito linda, Não é é uma porque eu já confusão, assim. testemunhei algumas Então, vezes com é, você. Não é, é, não é. naquele caso específico, você tem quase 80 animais ali no ambiente, então você tem que conseguir Sim. controlar todos aqueles animais. E É aí tenso. é tenso. Então você tem que ter um poder de concentração muito grande ali para conseguir fazer teu trabalho, tua missão, porque Sim. você está ali. Se eu vou ali e consigo fotografar 5 animais, eu vou bater uma cabeça na parede. Assim, o que que adiantou eu mover toda uma logística para cá e eu não conseguir fazer o trabalho? Mas graças a Deus, esse trabalho com a Casa de Lázaro, que eu já tinha feito um trabalho antes com eles, eu mantenho contato com a Vanessa, com o pessoal que coordena a casa. Então, assim, Uhum. eu devo ter fotografado cerca de 17 animais, 17 cães. Assim, de cara, em menos de uma semana a gente já tinha adoção de 3. Já tinha Não, foi engatilhado mais 2. maravilhoso. Eu Então, isso é acompanhei. muito bom. Assim, são animais filhote e adulto também, né? Então, tem gente já Que são os mais procurando. difíceis de serem adotados, né? Os animais adultos. É, e tem animais adultos que nem têm chance de irem para campanha de adoção, porque são menos adotáveis mesmo. Às vezes são. Obrigado, Romina, por aparecer aí. Paiva. Cheio de Queridos fãs. queridos que me acompanham aí no meu trabalho. E então, assim, é muito legal você fazer um trabalho e estar junto com o abrigo e o abrigo divulgando e te dando resultado, conseguindo adoções responsáveis. Então, assim, uma coisa muito legal desse trabalho paralelo do Celebridade Pet é essa questão de, de você conseguir botar um animal, você chega ali, você põe uma foto de um animal peludo, por exemplo, de um cachorrinho que eu fiz, e a pessoa olha e fala assim, ai, que lindo, não sei o que eu quero. Então, esse desejo é muito bacana porque a pessoa já vê aquele animal como um membro da família. Ele não vê um Aham. animal coitadinho ferrado de abrigo. A realidade daquele animal, eu não faço uma edição pesada. Eu só procuro, na hora da foto, pegar um ângulo melhor. Então, você vê alguns animais ali e fala, nossa, mas tá lindo. Sim, tá lindo, mas a realidade dele ali tá cheio de nó no pelo, que é Sim. normal, tá sujo, tá sujo. Então, assim, a gente acaba dando jeito, trabalhando fundo, ajudando um pouco na edição. Muita Não pode ser uma edição dedicação, né, pesada. Jaime? Não pode ser uma edição pesada, senão a pessoa chega lá e tem um choque quando vê o animal. Fala, espera aí, não é o animal da foto. Já É. aconteceu pouquíssimos casos assim, mas é algo. Então aqui, graças a Deus, e eu quero cada vez ampliar mais esse trabalho, eu gostaria de me dedicar mais. Uhum. Eu praticamente todos os abrigos aqui do Rio, né, os principais abrigos aqui do Rio de animais eu já passei, e alguns eu passei mais de uma vez. Casos como Sozed, Paraíso dos Focinhos, Focinhos de Luz. Uhum. Então, não tem como eu não me envolver.
né? É algo que é, é como se eu estivesse devolvendo um pouco. Hoje, o meu forte trabalho, embora eu tenha meu estúdio aqui na Taquara e consigo fazer trabalhos diferenciados em razão disso, Uhum. o forte do meu trabalho, as oportunidades, talvez eu seja um dos poucos fotógrafos de pet que tenha uma agenda de eventos movimentada. Não nesse período de isolamento, né? Foi tudo adiado, Isso, mas eu é queria que você quase, falasse quase, um quase. pouquinho disso, dos eventos que você faz. Então, por ser um trabalho diferenciado, assim, se tem uma dica para as pessoas que querem empreender, ir além da técnica. Você tá lidando com pet, mas você está lidando com o humano do pet, né? Então, assim, Claro. você tem que você tem que ser apaixonado pelo pet, mas você tem que ser atencioso com o pai do pet, com a mãe do pet, porque eu enxergo eles como eu tenho muito claro na minha mente, né? Eu tenho minha cachorra e dois gatos, Bento, Joaquim e Estrela. Então, todos eles adotados. Então, assim, eu sei o Isso. limite entre são meus filhos e o limite de chamar atenção como um animal que é, né? A gente tem que ter esse momento porque ele precisa disso também. É uma questão Claro. de psicologia que a gente vai pegando na experiência, né? A gente vai pegando a Uhum. experiência e vendo essa questão. Então eu tenho muito cuidado quando eu estou realmente lidando e graças a Deus, assim, eu sou comunicativo, eu gosto de interagir com as pessoas. Então os eventos, eu sou chamado para eventos por causa do resultado final, das fotos diferenciadas dos pets, mas também pela relação que eu tenho com os donos. Então, Os assim, donos, isso é super importante, né? parece bobagem, parece bobagem, mas assim, eu lido com, você pega, eu lido já há anos com clínicas vet, por exemplo, que eles poderiam fazer uma vez por ano um evento comigo, mas eles fazem três, porque eles fazem questão desse contato, daquele trabalho e do contato. Então eles confiam, eles sabem quem que está ali. Isso é muito importante no mercado, né? Oi, Dani, tudo bom? Então, eles confiarem naquele profissional. Então, graças a Deus, eu tenho pessoas aqui que estão até algumas me assistindo, que elas. Eu não sou só o fotógrafo pet, eu sou o Jaime, eu sou o amigo, eu sou o cara Claro. acessível e o cara, principalmente o cara confiável, né? Isso é super Eu lido com importante, né? pets e enxergo eles como filhos. Você vai deixar sozinho o teu filho com alguém que você não confia? Oi, Dani, tudo bom? Bom te ver aí. Então é isso. Então, assim, existe. O mercado pet é algo forte, mas tem que ser diferenciado. É o grande desafio de todos. E eu consigo. O estúdio é exatamente uma necessidade de criar algo diferente, de você querer fazer um trabalho diferenciado. A minha inspiração no estúdio, alguns clientes assim sabem disso, eu tenho estrutura no meu estúdio que eu me baseei em fotógrafos que fazem ensaios de crianças, foto família. Aham, Por quê? aham. O que é o cão? O que é o gato? É, é um membro da São família. nossos filhos, Então, claro. são nossos filhos. Então, isso para mim não muda. Então, é muito engraçado. Às vezes, já aconteceu de eu receber uma cliente e ela olhar, ela fala assim, caramba, essa tua estrutura aqui, essa tua cortina, e essa estrutura de vol que você colocou na janela, esse contraluz, isso aqui é igualzinho a foto da minha sobrinha, que ela fez com a filha. Aí ela olhou, ela falou assim, tipo, e o olhar dela dizia assim, eu posso fazer essa foto com o meu cachorro? Eu falei, é para fazer a foto com esse cachorro. Entendeu? Então, assim, Aham. a gente procurar se reinventar e estar de olho sempre, sabe? Então E eu eu acho, vivo esses dois mundos. Jaime, a gente se conhece bastante bem, né? Eu já tive a oportunidade de te ajudar e te assessorar em alguns ensaios, acompanhei aí a sua trajetória, quando você conseguiu expandir bastante seu trabalho, né? Você hoje faz evento, não hoje, né, na pandemia, mas você passou a fazer parcerias muito bacanas com empresas de shopping Sim, centers e fazer eventos em shoppings, sim. a tua própria aquisição do estúdio, e eu sou testemunha de como você bota a sua alma, o seu coração
nesse trabalho. E por isso que eu acho que flui tão bem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? O quanto na verdade, você já está falando. Quanto é importante a gente fazer algo realmente de alma, né? De corpo e alma. Você está entregue ali àquela situação. Eu sempre falo isso, né? No meu caso, eu sempre falo, o dinheiro ele é uma consequência, mas trabalhar só pelo dinheiro é muito pouco. Principalmente quando Sim. a gente trabalha com uma causa, né? E eu queria agora que você falasse um pouquinho dos perrengues, né? Eu já sei, então eu vou deixar você falar. Por exemplo, quando você faz um trabalho num abrigo, que é um trabalho maravilhoso, que a gente sabe que quando a gente se doa, a gente recebe muito mais do que a gente dá. Essa é a sensação que a gente tem quando a gente sai de um abrigo, quando a gente ajuda alguém de alguma forma, né? Mas existe um depois que não é fácil, né? Que você tem que eu já até presenciei aí você bastante impactado, porque realmente mexe com o emocional. Então, eu queria contar, que você contasse um pouquinho pra gente. É, Vocês não estão me ouvindo, gente? Eu tô ouvindo. Estão me ouvindo? Tá Tô ouvindo, ouvindo. Jaime? Você me Tô. ouve? O som tá bom, Ouço. gente? Tá tudo bem, Eu tô Dani? Com ouvindo. o som aí? Então, Jaime, queria que você contasse para a gente as dores e os amores desse trabalho social, que a gente sabe que é um trabalho difícil, a gente chega num abrigo, como eu já fui junto com você, né, no João Rosa, aquele trabalho que eu fui te ajudar lá em Teresópolis, naquele abrigo gigantesco, e a gente vê tantos animais maravilhosos, lindos, e tristes, né? Porque estão sem uma família, estão lá num ambiente inóspito, frio. Então, queria que você contasse um pouquinho o que se passa com você aí nesse momento, depois que a adrenalina baixa, né, da missão cumprida, mas aí como é que fica o Jaime, né? Como é que fica o profissional e o ser humano Jaime por trás disso, né? Com esse quantum aí de energia. Como é que é isso para você? Então, é, é sempre delicado, né? É uma cachaça esse trabalho, essa vocação de você poder. De fotografar o pet já é algo que eu me identifiquei muito. Uhum. Mas o trabalho de doação, de você poder. Você saber que você chega num local que tem animais ali. Eu sempre gosto de deixar bem claro que, assim, eu tenho amigas protetoras. E eu não Sim, chego ao dedinho do pé da raça, e quase sempre é mulher. Não é o homem não encara, é assim, é muito verdade. difícil ter homem. A maioria é mulher que é raçuda, que Para o carro parte no para meio da dentro, Avenida das Américas, da Dutra, para pegar um que animal, né? salva a vida do animal. Eu tenho grandes amigas protetoras que, assim, eu sempre. Isso me motiva, né? Eu falo, caramba, elas são tão raçudas que o que eu estou fazendo Claro. aqui, de certa forma, eu sei que faz diferença, mas é o mínimo, né? Comparado ao que elas Uhum. fazem. Então, essa questão do trabalho de abrigo, quando eu chego e começo a conversar com o abrigo, que eu conheço, que eu já meio que. É que eu falei, eu não quero fazer um trabalho para alguém que não vai divulgar. Eu já passei por isso. Então é muito ruim, é pior. Isso é o que te deixa muito Claro. para baixo. Você fazer um trabalho e você vê que aquele abrigo ou aquele protetor, ele não divulga os seus animais ou ele é muito apegado. É a Então, os oportunidade casos desperdiçada, né? o caso dos abrigos que eu consigo ter contato e você entrega um material de qualidade, uma boa foto, ângulos bacanas, aquele animal parece estar sorrindo, e aí você vê que o abrigo divulga bem, que está correndo atrás e consegue as doações, é isso que me move, assim, né? Eu sei, eu quando vou fazer esse processo de ajudar o abrigo, primeiro é um frio na barriga. Eu estou falando de quase 6 anos de fotografia, estou falando de nem perdi, não sei quantas vezes eu fui em abrigos ou campanhas de adoção, lidar com esses Sim. animais precisando de um lar, e o frio na barriga continua existindo. Então, eu acho que isso é um bom indício também. Então, Uhum. quando eu tenho esse frio na barriga, que é o que me empurra, eu faço um contato, como eu fiz com a Casa de Lázaro, e falei, ó,
e aí, vamos fazer agora? E aí a gente começa a acertar os detalhes do ensaio, e aí eu vou te falar que eu fico alguns dias antes. A experiência não conta muita coisa nisso. Eu fico alguns dias antes Parece que é sempre a tenso, primeira vez, né? tenso. No dia anterior, eu durmo mal porque Mais eu tenso entro meio ainda. que, eu entro meio num transe. E aí quando eu chego no abrigo e tudo, que você tem que começar a arrumar locação para colocar o estúdio, eu levo o estúdio. Então você tenta ver a locação num lugar que dê para se fazer melhor o trabalho, sabe? É difícil. O último, então assim, vamos falar um pouco de técnica, né? De uma forma por alto. Eu cheguei, eu falei, ó, o melhor lugar vai ser naquele fundo ali do quintal. Então, a minha amiga, que é voluntária lá, me ajudando, eu montei. Só que assim, para quem lida com fotografia vai entender o que eu estou falando. Eu estava exposto ao sol, mudança de luz toda hora. Isso é mega ruim para quem está fotografando. Toda hora eu estava fazendo um ajuste na câmera. Quando conseguia ficar nublado, eu tinha uma luz mais atenuada, mais contínua. E, É ao um mesmo super tempo, desafio, porque as foi curioso. locações Alguém são falou assim, zero apropriadas. Você tem que usar toda a é, um criatividade do calor do mundo, né? caramba, tem foto minha, eu todo suado. E aí eu cheguei, falei assim pra. A menina falou assim, nossa, que lindo o abrigo. Eu falei, lindo por quê? Não, eu vi o fundo, eu vi lá o coisa, eu falei, não, mas aquilo ali é o cenário. Ela não Na sabe hora de da. nada. Mas como é que. Mas o animal fica quieto? Eu falei, nunca. Ele tá ali. Teve filhote, um filhote assim, 4 meses, porte médio para grande, não é um Uhum. filhotinho frágil. Eu ponho uma mesa para delimitar e para conseguir fotografar melhor. Ele Sim, saltou da mesa, porque a gente usa guia de adestramento, uma guia de contenção, para evitar sim, exatamente que eles sim. se machuquem também, porque quase sempre eles pulam. Então, eu estava. Esse, por exemplo, ela foi pegar uma acessória voluntária e ele pulou. E aí, né, na hora foi muito engraçado, porque o meu braço esquerdo, eu consegui amortecer o pulo dele. Ele não se machucou. Então a gente fez as fotos, Você mas tem que ser assim, um são vários acrobata, na pontos. verdade. A gente está atento a tudo. Eu já corri atrás, você falou de perrengue. Eu já tive É, num abrigo que a voluntária deu eu não preciso mencionar nome, eu acho que não é necessário, porque foi uma falha do voluntário ali que deu uma bobeada, a cachorra pulou da mesa e saiu correndo para a rua. caramba. E eu saí correndo junto com ela. E aí alguns voluntários tentando pegá-la, ela estava com a guia, foi a sorte, e eu saí correndo igual um cavalo, com a câmera na mão, porque aí vem o instinto, né? E aí eu consegui passar da cachorra e parei na frente dela. Ela ficou meio que acuada por causa de um carro que estava estacionado. Quando veio na minha direção, aí eu falei, danou-se, né? Ou eu pego, ou ela vai avançar em mim. Mas ela se Uhum. assustou e eu consegui pisar na guia. Então, acontece esse tipo de coisas. Uma coisa importante em razão de experiência, em razão do respeito pelo animal, principalmente o animal de abrigo, graças a Deus. Eu já tive 2 vezes, nesses mais de 1000 situações de fotografia pet, do animal me dar advertência. 2 vezes me deu aquela mordidinha Aquela de avisada. leve, mas eu nunca tomei uma Uhum. mordida grave de um animal, graças a Deus. Por quê? Sim, Porque eu estou sempre atento pela segurança dele e pela minha. Não adianta claro, eu estar ali, o animal morder minha mão e eu não poder mais fotografar. Então, claro. é importante essa questão do trabalho de abrigo. Então, assim, quando ela perguntou para mim, ela falou, foi fácil? Eu falei, nunca é fácil. Então, você está ali, você está focado, eu estou ali com um objetivo, eu estou assim, traz mais, porque assim, é oportunidade que, desculpa, que a gente se emociona porque talvez seja a melhor oportunidade ou a única oportunidade de alguns animais. Então a gente vai ali, Com faz as certeza. fotos, e aí eu sempre falo, traz mais, porque é a oportunidade que eu tenho. Eu quero poder, enquanto eu estou aguentando ali, esse último ensaio, se eu não me engano, eu fiquei 3 horas embaixo do sol. A gente tem que tentar fazer a diferença, né? Oi, E tem Bruna, que tudo tentar bom? fazer o máximo, porque é um trabalho de enxugar gelo É, enorme, né? O pessoal que não é, conhece a fundo a questão do abandono animal é uma coisa que as pessoas que estão envolvidas, e eu tive a oportunidade aí, através do Jaime, de conhecer
muitas pessoas que estão diretamente ligadas à causa, eu acompanho um Janildo, um pouco. abraço. Hã? Janildo, os amigos E aqui entrando. isso. E aí eu sei como é difícil, porque é enxugar gelo. Infelizmente, muita É. gente acha que animal é coisa, né? E Sim, existe sim, ainda essa objeto. distinção. E você vê a quantidade de pessoas que vivem em comunidades e deixam o animal solto na rua. É um risco. Agora, quando as pessoas falam, e isso o Jaime, eu lembro que o Jaime falava muito para mim, eu falava para ele, poxa, mas não vale mais a pena o cachorro estar no abrigo do que na rua, né? E a gente entrava meio que ali num dilema, e você falava para mim, Sim. não, Dani, se o cachorro sabe se virar, é melhor que ele esteja na rua do que no abrigo. Gente, a vida É. num abrigo é muito triste. A vida num abrigo é muito Ele triste. O animal ele está protegido, no entanto, ele está dentro de um canil, às vezes muito pequeno para o porte dele. Eu depende já muito do presenciei abrigo, isso, exatamente. né? Depende muito do abrigo. É claro que você não tem o que questionar quando você tem um animal como, né, lá na casa de Lázaro eu vi, um animal lá, um cachorro com colar elisabetano, com a cabeça enfaixada e sem uma perna, um animal atropelado. Então, um animal Sim, desse, ele ia morrer na rua. Você não teve que sim. questionar, o abrigo Não, pegou, claro, o claro, claro. abrigo realizou um pequeno milagre ali. Agora, tem gente que erroneamente, na minha opinião, eu sei que é um pouco controverso isso, ele vê um animal andando, um vira-latinha andando na rua, aí, não, pega no colo e Vamos levar para o abrigo. vamos levar para o abrigo municipal, vamos jogar por cima do muro de um abrigo, porque ele acha que é melhor do que estar na rua. Só que aquele animal na rua tem abrigos que são longe de cuidar de um animal. Eles Com acabam certeza, são botando em depósitos de risco. bicho. Sim, Exatamente. Então você pega um animal que está na rua, que provavelmente tem um tempo de vida menor do que um animal de um lar, e aí uhum, mas ele tem o lixo, ele pode revirar, comer uma carne, comer uma comida. Às vezes ele está num abrigo, que além de ele estar mais exposto a algumas doenças, ele tem uma ração muito ruim, que em poucos anos vai dar problemas renais sérios nele, pelo menos sim. por baixo. Então, às vezes, é melhor um animal na rua vive menos do que um animal dentro de um lar, e às vezes vive menos também do que um animal de um abrigo. Mas ele tem a oportunidade de sair atrás do alimento dele. Então, esse trabalho é, do, do, dos abrigos, ele realmente é muito importante, mas o mais importante, que quando fala causa animal, não tem como fugir, é castração. É Claro, com castração, certeza, com certeza. é porte responsável de um animal, é você ter um animal e não querer. Eu conheço criadores sérios e sei de pessoas fundo de quintal que é Que lamentável, está por sabe? trás dessa indústria, Até né? um caso curioso que falam assim, várias vezes eu já me confundiram um pouco conversando comigo, falam assim, mas que bom, né, que você olha pelos vira-latinhas. Eu falei, não, eu olho pelos animais, porque o vira-latinha, às vezes, às vezes não, em muitos casos ele é muito, com uma família muito humilde, ele é muito bem cuidado do que um cão de raça que fica preso numa varanda na Barra Com da Tijuca no certeza. Recreio do Bandeirante. E eu conheço casos assim, entendeu? Eu já tive casos assim que houve resgate, sabe? Sim, Então, você tem que estar de olho na questão contra os maus tratos. Essa é a questão. claro. Não importa se é de raça ou se não é. A questão é essa. A Acho questão que é da muito mais o fotografia. perfil do tutor, né? O perfil de quem está querendo adotar um animal, porque aí a gente volta àquela questão: animal não é coisa, e abrigo, gente, que a gente sempre fala, né? Abrigo é um lugar de passagem. É muito triste você ver um Exatamente. animal envelhecer num abrigo. Que Exatamente. é esse A trabalho pessoa. justamente que o Jaime faz, É, né? É trazer esses animais que não teriam nenhuma chance de ter visibilidade de adoção, por isso que o projeto dele chama a Celebridade Pet, né? que É, tem uma frase, tem até um quadro que eu fiz, que uma amiga comprou os quadros para os pets dela, que alguns quadros eu estou fazendo, e ela, para minha surpresa, é algo que eu não estava mais usando essa frase, e na época, no início do Celebridade Pet, quando tinha adoção de um animal fotografado, que eu recebi esse feedback do abrigo,
eu botava assim, deixei de ser invisível, virei celebridade. Virei Era a brincadeira celebridade, essa frase que é a gente ótima. fazia. Eu acho que tá aqui. Peraí. Mas, E é uma grande verdade, né? Porque tá é o aqui. ostracismo que faz com que eles fiquem lá abandonados e sem chance de terem uma família. Essa frase é É, muito bacana e diz muito. Acho que é isso. é. Eu tô querendo retornar mais, me dedicar mais ao. Isso aqui é. Então, assim, né? Então, às vezes a pessoa fala assim: ah, que legal. Para quem não conhece, por exemplo, Celebridade Pet, esse braço social que eu tenho, isso é, não é uma aventurazinha, assim. É, tipo, essa marca, eu paguei para alguém criar. Essa marca ela é registrada. Então, é Sim, investimento. Às vezes, até curioso, a pessoa chega e fala assim: ah, mas você pode fazer uma foto. Tipo, o meu estúdio, de certa forma, conciliando a agência, ele sempre está aberto para um protetor levar um animal para ser fotografado gratuitamente. sim. Entendeu? Um protetor, um animal que precisa de adoção. Uhum. Então já fotografei mais de uma vez filhotes, animais precisando de um lar, que precisavam de uma foto de qualidade. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande quando eu passei a ter esse trabalho de celebridade pet, eu passei a ter uma responsabilidade muito grande em relação do que eu posso fazer, né, por eles. Claro. Essa aqui é a estrela Estrelinha, aqui no colo. querida! Gente, a Aí, Estrelinha estrela. é uma fofa, um xodó da tia. Beijo, Estrela. E houve uma coisa curiosa, a estrela quando ela foi achada, eu precisava ter estrela na minha vida, eu estava para baixo. Então, quando ela chegou, que eu passei a cuidar e com poucos dias eu falei, ela é minha filha, né? É, eu meio que eu conversei assim com Deus e falei assim, eu tô recebendo ela. Eu sei que não é à toa, eu sei que, entre aspas, a Claro. responsabilidade é grande. Eu vou ter que corresponder a isso. E aí eu passei a Aham. fazer mais ainda esses trabalhos junto a abrigos, porque é importante. E é o que eu te falo, eu quero fazer Super mais. importante. Você perguntou como é o pós, né? A gente sempre fica triste, assim. Eu te falo, eu fico pelo menos um dia antes do ensaio no abrigo muito pilhado, porque é preparação, é detalhe, é coisa que eu não posso esquecer, é extensão, são vários Leva muitos detalhezinhos. detalhes, né? E eu sempre tenho o apoio de voluntário do abrigo, mas, Uhum. mas eu sou uma equipe de uma pessoa. Então, assim, eu sou muito detalhista, na hora lá das fotos. Eu sei do jeito que eu vou fazer, que eu vou chamar a atenção do pet, do cuidado que eu tenho que ter, de como aquela foto vai se tornar provavelmente depois. Então eu tenho sempre essa preocupação. Depois que passa, né, eu fiz recentemente um desabafo, na verdade, eu tinha tirado uma foto e eu fiquei assim, acho que um dia pelo menos, falando, não, não vou postar isso não, mas eu resolvi postar para chamar atenção. Valeu a pena, porque assim, é uma foto com a cara lá meio de choro, mas as pessoas hoje, quando eu estou postando foto do ensaio, as pessoas estão compartilhando muito. Isso ajuda Sim. eles, então está sendo muito importante. Porque Uhum. quando você sai do abrigo, são duas sensações. É um alívio grande, porque você está saindo de um ambiente estressante. É um ambiente Com estressante. São certeza. vários animais latindo, você não sabe se algum deles pode realmente te estranhar. Então, acontecem coisas assim, condições como calor, às vezes o próprio estresse do ambiente te desgasta muito. Sim. Mas, por um outro lado, é extremamente satisfatório quando você sabe que tu coletou aquele material ali e que você pode Uhum. devolver material de qualidade que dê visibilidade àqueles animais e ao próprio abrigo, né? Então, realmente, eu chego em casa, quando a adrenalina vai baixando, eu fico O down pra emocional caramba, vai subindo. vai pro pé, assim, né? Eu vou, desabo. É. Mas, na verdade, o processo, quando eu chego, eu já fico um pouquinho, porque começam a vir as imagens, e é o que você falou. Pô, animais que você fala, pô, esse animal, esse cão, esse gato, lindo, assim, é um vira-latinha dócil, que era para estar numa casa, que não precisa estar Isso. aqui.
brigando por comida às vezes, né? Muito triste, Então muito triste. você tem um pouco isso. Como a gente tem nossos pets, a gente acaba se envolvendo. E Com aí certeza. eu tenho a segunda, a primeira, né? Você sai dessa primeira porrada e depois tu tem a segunda porrada, que é quando você chega, já vai logo baixar as fotos, fazer backup. E quando passa aquele desfile de imagem baixando na tua frente de novo, você começa a ter os flashes do que foi o ensaio, mexe bastante com o emocional. Então, é um momento que às vezes eu vou pra cama, rola um choro, rola agarrar os gatos, Os agarrar a seus estrela, pets, ficar um né? pouquinho quieto, Consome olhar um para pouquinho. eles, olhar para eles, mas assim, é aquele momento. Depois já começa a preocupação de editar as fotos, de começar a dar o material para o abrigo, e vale muito a pena, assim, é doloroso, mas é satisfatório, assim, É o uma resultado missão, né, final Jaime? É missão. E aí, é, nessa hora, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer uma coisa que eu acho muito certa, né? Que quando a gente tem algo a fazer que é muito maior, inclusive, do que a gente existe o nosso sofrimento, mas a gente não pode focar no nosso sofrimento. O nosso sofrimento ele não é o foco principal daquela ação. Nós temos que saber superar isso e ir além, senão a gente não vai conseguir fazer o bem, né? Seja num sim, abrigo de sim, animal, num asilo, num abrigo de crianças, né, de órfãos e tal. Então, todas as ações aí humanitárias que precisam de pessoas à frente, né? Imagina lá um médico sem fronteiras, lá numa cidadezinha da África, super pobre, vendo situações horrendas. Todas as pessoas ficam muito impactadas, sim. sofrem, mas elas estão ali em prol de um bem maior, de uma missão. E assim, eu sou super admiradora do seu trabalho, você sabe, e a sensação de. Aí eu falo, imagina a minha, sendo sua amiga e você sendo o veículo disso, né? Como fotógrafo, quando esse animal é adotado. É uma alegria, assim, é uma Sim. felicidade que parece que a É gente ganha na Mega sensacional. Sena, porque não tem preço, né? É. E o curioso, assim, ao longo do meu trabalho também eu tive oportunidades de parceiros. Eu fiz esses eventos, grande parte deles são em pet shops, são em clínicas veterinárias, e alguns eu Uhum. fiz e faço em shoppings, né? E, por exemplo, o isolamento foi exatamente logo após ter inaugurado mais uma exposição de pets no shopping Nova Iguaçu. Tem uma É exposição lá verdade. no terceiro piso, que foi que eu cheguei a tirar foto e tudo, mas, né, ficou interrompida por causa disso. Está lá a exposição. Então, uma Sim. das maiores satisfações assim que eu tenho é também, enquanto os protetores dos abrigos têm o foco que é necessário no medicamento, na ração, no cuidado, no cuidado veterinário com aqueles animais, eu tento ver Sim. um outro lado, que é um lado de divulgação, de marketing. Então, assim, ao longo desse pequeno tempo que eu tenho, já fotografando pet envolvido, eu tenho alguns pequenos orgulhos assim. Cada vez que eu consigo ter uma exposição num shopping, e essas quase todas as exposições, na minha última ficou mesclado. São pets com lares, né? Mas Uhum. tem pet de raça e tem pet vira-lata. Então é, é diferente. Todas as outras exposições foram o tema Amores Vira-Latas, pets especiais, são A Pets exatamente Especiais é você. linda demais. O que dá uma satisfação muito grande é eu conseguir, num shopping, com uma foto produzida. Já aconteceu algumas vezes de eu estar próximo, dentro da exposição, olhando, e chega uma pessoa e fica olhando, e você vê que ela está virando a cabeça, ela está tentando descobrir a raça daquele cachorro. E está na cara que aquele cachorro é um vira-lata, mas ele está É a fantasiado melhor como um raça do aviador, por mundo, exemplo. é o vira-lata. É, e ele está como um aviador, então você vê que a questão da raça, às vezes, né, é uma forma de você enxergar as coisas. Então, quando Com você consegue ter uma certeza. exposição e você põe animais com deficiência ou animais vira-latas dentro de shoppings, e a gente está falando Shopping Nova Iguaçu, Fashion Mall, Américas Shopping, no Recreio. Então você tem diversos pontos, Center Shopping fez uma exposição linda, Sim. você vê o que às vezes a pessoa vira o rosto e fala, é um vira-latinha. Esses vira-latinhas, eles estão numa exposição em destaque
em grandes centros de consumo e alguns até de luxo. Então, assim, Uhum. tá vendo? Porra, tu não tá olhando para aquele animal ali, ele tá aqui no corredor de um grande shopping. Então, isso é sempre um desafio, é sempre uma coisa muito prazerosa quando eu consigo. Eu tive algumas exposições assim, e dá esse grande prazer de você pegar o que é discriminado, de certa forma, porque eles são discriminados. Hoje a coisa Sim, mudou um pouco de figura, eu já vejo há isso. poucos anos, você tem Isso que eu essa ia pedir para você consciência. falar. Você tem o pet como realmente membro da família e como grande parte desses pets, eu amo quando eu vejo a pessoa andar com um cachorrinho de raça, não tenho nada contra aquilo ali, ao contrário. Ela tá amando aquele pet, tá amando bem. E o cachorrinho do lado é um vira-latinha. Eu Então, vira, assim, é um exato. barato. Então, hoje as pessoas estão se conscientizando. Infelizmente, tem muito abandono, tem muitos maus tratos, mas mais pessoas estão conseguindo adotar animais. Estão conseguindo olhar para esse outro lado, prestar A atenção. Oi, consciência Dani. está mudando, Dani, tudo né? bom? A Dani aí, a grande consciência está veterinária mudando, amiga. né? Eu Então lembro isso que é numa bacana. Então, época, eu lembro que numa época a gente até conversava isso nos eventos lá do Parcão da Lagoa, não sei se você vai lembrar, e a gente falava como tem vira-lata na Zona Sul, né? sim, Porque sim. a tendência é as pessoas com maior consciência, inclusive social, entendem que assim o ser, seja de raça ou não, na É, verdade independe. Então, na verdade, é muito mais você ter amor por aquela criatura. Eles sofrem como exatamente. nós, eles sentem frio, sentem dor, sentem alegria, né? Sentem tudo. Tem Então, uma assim, coisa curiosa. independe Tem se uma ele coisa é de curiosa. raça ou se ele não é O, de raça, né? o Bento e o Joaquim são os meus dois gatos, já estão com um ano e pouco comigo, chegaram com cerca de 2 meses, né? Minha mãe acabou acolhendo eles, iam para adoção, Sim. só que, só que, né? Hoje tocam terror aqui Lar na casa. E temporário não rola com a gente, né? eles são tigradinhos pelo curto, né? E aí é engraçado, uma situação engraçada. Quando eu botei a foto e falei, gente, meus novos filhos, e várias vezes em diversos abrigos, a Dani Paulino sabe disso, quantas vezes o pessoal de abrigo falou, já, me leva um gato para fazer companhia para Estrela. E eu falava, não, não dá, tudo bem, eu admiro, mas não dá. E aí eu mostrei a foto, são dois tigradinhos pelo curto, Lindos. então eles são muito simples, muito comuns, assim, o tipo deles. Mas são E mais aí lindos. a primeira coisa que minhas amigas protetoras falaram foi assim, caraca, tu pegou logo os mais simples que tem, Mas, com tanto cialata maravilhoso, amarelo, não. e você pegou os mais vagabundinhos, foi um motivo de riso, né? Você resistiu e ficou com dois, mas são os amores, assim. Então, a adoção, eu sempre vou defender. Eu respeito, claro, Claro, claro. é, quem tem seu pet e ama, mesmo comprado, mas eu sempre vou defender a adoção de animais e defender a castração, porque a Claro. gente vive num país onde tem muitos animais abandonados. Hoje há vários veterinários que têm a castração popular, então não é motivo para você sair botando filhote que não vai ser bem cuidado por aí, né? Então Além de é prevenir importante, doenças, né? Tanto nas fêmeas além como da nos machos. prevenção, Isso está comprovado que previne doenças aí ao longo do tempo, né? além da prevenção de doenças, exatamente. Então é algo que eu espero sempre continuar. Eu vou continuar com a minha fotografia pet e principalmente esse trabalho. Eu quero ampliar mais esse trabalho social, quero fazer com mais frequência, Uhum. fotos em abrigos, fotos em campanhas de adoção. Eu passei a ter apoio de algumas pessoas. Pet Quadros me doou, um parceiro que me doou algumas canecas deles, alguns quadrinhos para eu poder usar em alguns ensaios. Eles têm uma consciência muito legal também da causa animal. É, um ateliê também de artesanato de uma amiga, Andréia, me doou algumas redinhas, alguns acessórios feitos em tricô. Eu fiz um ensaio de gatos também nesse isolamento. Quando eu já estava Uhum. pirando, eu cheguei para uma amiga, falei, vamos fazer foto dos gatos aí no gatil. E fiz, e ficou muito legal, e a gente conseguiu adoções também com isso. Então, é o caminho, né? Eu acho que foi ontem. Eu estou feliz da vida, assim. Eu não sei como eu vou pagar ainda, mas eu
Comprei 4 fundos fotográficos, porque o ensaio na casa de Lázaro foi a primeira vez que eu tinha aquele fundo amadeirado que eu comprei, e eu usei, eu testei, e o resultado tá aí, as pessoas estão gostando, estão achando bonito, e as adoções estão rolando, então deu certo. Então, eu fui numa loja próxima, talvez eu faça uma rifa aí, porque a gente tem tempos bicudos, né? Eu tô sem ensaio do estúdio, mas eu meio que dei a louca, dei o louco e fui lá e comprei alguns fundos para poder testar, para poder fazer, porque eu quero acentuar mais esse trabalho junto aos abrigos. Ainda mais nesse período que não tem campanha de adoção. Não sei se todo mundo que está Putz, nos vendo pois se é, ligou nisso. sabe? Não tem campanha Uhum. de adoção. Assim como eu faço evento, os amigos que eu tenho não tem mais campanha de adoção porque o cliente mal está indo no pet shop. Ele ia, É. ele não está indo, ele está pedindo para entregar em casa. Então, é, como é que você divulga esse animal? Como é que você faz ele chegar, mostrar esse animal para alguém? Através de uma divulgação online, de uma Isso aí. foto bem Trabalham produzida. nas redes Então, sociais, né? É. então é um momento que a gente realmente tem que procurar ajudar, procurar produzir um material de uma maior qualidade para que esses animais tenham chance de adoção. Então, um mercado pet, né, meio que, para mim, é meio consequência da forma que você age, né? Então, hoje, graças a Deus, eu tenho o respeito de muitas pessoas, a preferência de muitos parceiros, né? Alguns clientes que me contratam em razão disso, da forma como você se engaja. Eu fico muito triste de ver a quantidade, eu participo de fóruns fotográficos, e a quantidade absurda que tem de fotógrafos, que é muita gente. E a minoria absurda, assim, muito minoria mesmo, não sei se que percentual é esse, que faz algum trabalho solidário, seja com animais, seja com crianças, seja com um hospital, sabe? Não Uhum. fazem. Pessoas, infelizmente, alienadas ainda para esse lado, essa questão social. E, cara, existe primeiro que é uma coisa de vocação sua, mas é óbvio que existe um marketing Sim. social. As pessoas dão preferência, também pesa na balança o trabalho que aquele profissional realiza e o quanto ele é engajado com o mundo, o quanto ele se preocupa com os menos favorecidos, o quanto que ele pode ajudar com o trabalho dele, com uma foto de qualidade, tirando Claro. seja uma pessoa, seja um animal de uma situação de exclusão, né? Isso é Jaime, deixa eu só importante. finalizar. Faltam 24 segundos para a gente acabar, senão a live vai cair. Eu queria que você deixasse Caraca, aqui uma. Passa rápido, né? Queria que você deixasse aqui uma palavra final para a gente. Escolhe o tema que você quiser. 10 segundos. tudo vai passar, Adote, gente. não Vamos, compre.